Olá a todos, amigos do canal Consciência ao Serviço do Ser. Mais um episódio de Todos Somos Um, Conversas do Coração. Com muita alegria e muito prazer, nós teremos hoje a visita aqui de um grande amigo de muitíssimos anos, chamado Adalberto Rabelo. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem está assistindo em qualquer horário do dia. É Adalberto. Boa noite, Marco. Então, prazer participar aqui do teu canal. Um abraço para a Sara também, para os ouvintes, ou espectadores, né? Melhor dizendo. A internet é multidisciplinar, né? Pode ser que alguém escute esse vídeo no carro e esteja ouvindo. E pode ser que esteja vendo no celular, qualquer. Sim. Não tem problema nenhum. O Adalberto, ele é funcionário público e cada um de nós tem uma profissão. E ele também é um estudante prático de autoconhecimento. E vocês que acompanham o canal sabem da importância de colocarmos em prática os ensinamentos. É através da prática que a consciência se manifesta em nós. Desperta, toma o controle de nossas vidas e transforma aquilo que é necessário ser transformado em nós. Afinal, somos a consciência. Embora tenhamos muita escuridão dentro de nós, por desconhecimento, por ignorância, por não saber. Mas essa é uma oportunidade que teremos, porque hoje o Adalberto vai falar um pouco sobre um grande lama tibetano que eu considero talvez um dos mais injustiçados pela mídia tradicional. E, bom, falaremos sobre ele. Diversos livros editados e publicados num enorme esforço de entregar ao Ocidente e ao mundo inteiro conhecimentos que antes ficavam reservados às paredes dos mosteiros do Tibete. E o nome desse lama é Lobsang Rampa. Sim. Muito bem. Como é que surgiu em você essa dedicação de conhecer e estudar? Conta um pouco da tua história em relação ao teu conhecimento inicial e como foi que tu abordou, chegou aos livros do Lobsang Rampa, Adalberto. Sim. Olha, é interessante, quando eu era criança, eu estava na casa de um vizinho, num aniversário, né? E eu não era assim de mexer nas gavetas das pessoas, sabe? Tipo, ainda mais cheguei numa casa lá e eu abri na verdade era uma porta de armário embaixo da televisão, assim, né? E tinha ali a Terceira Visão, que era o primeiro livro dele, né? Que é o primeiro livro dele. E eu achei estranho aquilo, mas como uma criança assim de 5 anos, né? Olhei aquela capa assim com um olho no centro da testa, né? Eu acho que muita gente pessoal que gosta de esoterismo já viu aquela capa, né? O livro está por aqui. Agora mesmo eu estava essa capa aqui. E daí eu olhei essa capa. Achei assim, na verdade essa aqui já é uma versão mais atualizada da capa, né? Mas era a mesma imagem, né? E eu perguntei para o dono da casa ali, o que é isso, né? E, desde criança, assim, eu via assim que o pessoal, aí ele falou que era um autor que falava sobre o espiritual e tal, né? Aí quando eu morei, uma época em Minas Gerais, lá em Contagem, numa livraria, eu comprei um livro, O Sábio do Tibete, que era o último livro dele, de 1980. E daí eu fiquei sabendo que ele tinha falecido, né, esse autor, né? Mas aí eu comecei a ler e demorei um pouco para ler, mas gostei, né? Daí comecei a comprar isso em 98, por aí.
E aí comecei a ler, cada livro que eu lia, eu me interessava mais e ele tem técnicas de desdobramento astral que eu utilizei, né? Hum, fiz as técnicas que ele ensinava, como outros autores também, né? Tem outras técnicas e eu também experimentei, né? E deram resultado, né? Até eu estava aplicando uma das técnicas dele. Eu vou contar um caso assim que é bem interessante que eu também buscava estar em mim presente no dia a dia, né? E aí eu sonhei que estava indo para o meu serviço, estava sonhando que estava indo para o serviço. Quando eu atravessei a roleta do ônibus, minha roupa ficou de um lado e eu me vi no meio do ônibus, né? Nessa hora, a minha consciência tomou um choque e eu me dei conta que estava no astral, na dimensão dos sonhos, né? E eu lembrei que o Rampa ensinava que lá, às vezes, quando se vê, a pessoa se vê nua, é que vai ter alguma coisa, algum desafeto, alguma rusga na sua vida, assim, né? E aí eu imaginei a roupa, e foi como se eu estivesse mergulhando numa piscina, assim, a roupa me cobriu, né? E aí eu me dei conta, assim, bom, se eu estou indo para o serviço, no sonho, né? Agora que eu sabia que eu estava no mundo astral, né, a dimensão dos sonhos, eu acho que quem acompanha o teu canal está familiarizado Sim, 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 sim. com esses termos, né? Sim, E aí eu saí voando pela janela do ônibus e fui ver o que está acontecendo no meu trabalho, né? Daí cheguei lá no trabalho e perguntei para alguém que estava lá na parte astral, né? O que está acontecendo? E aí ele me disse assim: olha, é, cuidado com um outro colega lá, né? sim. Que esse colega ele está aprontando para os colegas, né? Tipo, e ele, na verdade, tinha uma planilha assim que queria que assinassem, queria que. Bom, o que aconteceu foi que no outro dia o colega entrava numa sala e eu saía pela outra, entrava numa porta e eu saía pela outra. Quando via ele vindo no corredor, eu já saía, ia tomar uma água, ia no banheiro. E aí até uma colega perguntou: Ué, mas tu tá evitando tal pessoa? Eu, não, mas capaz. Mas essa pessoa tá que nem uma barata tonta, tá toda hora querendo falar com alguém. Então, mal, não sei de nada. Me fiz de louco, né? Claro. E dito e feito, né? Ela pegou essa pessoa levou vários colegas para outro setor porque e na verdade uma coisa assim que foi ruim para eles, né? E, Desagradável. e eu me livrei por causa disso do astral, né? Sim, Tive esse aviso lá, né? sim. E todo livro do Rampa que eu lia, eu via mais coisas assim que ajudavam no desdobramento e na vida da pessoa, no dia a dia também, né? Ele tem dicas muito interessantes, tem técnica de meditação. Inclusive, eu traduzi um disco da meditação que ele fez. Eu traduzi um livro também, adquiri os direitos com a editora americana, esse que está aqui atrás. Peraí, 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 peraí. Mas Vamos por partes. Por partes, vamos nós por já vamos partes. chegar lá. Deixa eu te E, falar uma coisa. bom, É, eu tô errado ou são 17 livros? 19, mas 19. esses Agora artigos. 19, né? Não, não, agora são 20 com esses artigos compilados em livro, Ah, né? tá. Que, Então 20, na tá. verdade, não é um livro dele, Sim, como sim, um sim. livro assim, Não, tudo bem. póstumo. Tá, Na mas a gente já verdade, vai falar do livro. Mas foi um vamos livro que começar por saiu na época partes. que ele estava vivo, mas como ele escreveu como artigos para uma Sim, revista e publicaram como livro sem autorização dele, ele não gostou muito, não sim, queria, sim. e até pelo tema, assim, ser tema sobre extraterrestres, né?
sim, naquela época, visita a Vênus, aí o pessoal não. Talvez até por receio dele não ser crido, ele resolveu. é, ele não queria que publicassem, né, sim. como Mas de livro, né? qualquer forma, peraí, vamos lá. É, então são 20 livros agora, né? Hum, Para quem não conhece a fundo, né? Então, por exemplo, isso que você falou do disco de meditação, para todos entenderem, naquela época em que foi lançado, ele foi lançado em LP, aqueles uhum, discos de vinil grande, e ele publicou, que era a forma de transmitir o áudio, não existia internet, né? E ele vendeu esses discos que ensinava a pessoa a fazer meditação, né? uhum. E você também, na verdade, eu acho que traduziu, né? Porque, Botei um link no YouTube, sim, só não, mas procurar aí você traduziu meditação, o áudio em português, tipo como eu faço lá com o Eckhart Tolle, né? sim, Dublo, né? Eu dublo as entrevistas, algum material que não esteja, que esteja protegido de direitos autorais, eu não posso publicar. Então eu dublo, coloco uma imagem fixa e não tem problema. Tudo bem, é minha voz. Não preciso pedir uhum, emprestado para ninguém. Então você publicou no teu canal o disco da sim, meditação. Inclusive, para o pessoal que conhece o canal aqui, o nosso canal, existe um vídeo que eu fiz de divulgação desse disco, tá? Então, para quem uhum, não sabe, eu posso depois colocar embaixo, na descrição do vídeo, algumas informações do canal do Adalberto, tá? Um deles vai ser o link do disco da meditação, com a voz do Adalberto, que é a transcrição literal dos ensinamentos do Lobsang Rampa. Esse em primeiro lugar, para o pessoal uhum, saber, tá? É, claro que depois aí a gente vai colocar outras informações, no decorrer da entrevista a gente vai falar mais, tá? Uma coisa que chama atenção na história, e tu deve conhecer muito melhor que eu, né? É que no início da nossa bate-papo, eu falei que ele é um dos grandes injustiçados, né? É quase como sim, diz o mestre Samael, né? uhum. Samael Unveror, em alguma obra, você depois até pode olhar aí se essa E citação está na, correta, na obra, né? o Ele é considerado matrimônio um perfeito, mártir. uhum. Por quê? Ele fala que ele é um grande mártir, Isso. é, do Assim como século. Madame Blavatsky se encarregou de trazer uma boa parte do conhecimento da Índia e publicou o livro chamado Doutrina Secreta, sob orientação de dois mestres, Moria e Kuthumi, e com as mãos dela, ela escreveu o livro, não é psicografado, tá? Esse livro foi ditado a ela nos mundos internos, no mundo astral, e é por isso que ela dizia que era o livro escrito em 6 mãos, porque ela não poderia se dizer que é dona daquele conhecimento, porque ela apenas estava o Sim, transmitindo da melhor maneira. E aí foi publicada a Doutrina Secreta. Ela atravessou a Rússia e veio à Europa sozinha, com muito jovem, fugiu de casa, porque os pais queriam casá-la com um nobre russo, e ela não aceitou, não aceitou nem a vida que levava. E veio para a Europa, conheceu o coronel Scott depois, e com isso ela fundou a Sociedade Teosófica com base na Doutrina Secreta, um livro bastante extenso, no qual ela entrega a sabedoria védica. Lobsang Rampa, da mesma forma, cumpriu uma missão de sair do Tibete, visitando vários países como médico formado em Lhasa, e para quem não se deu conta, né, Roberto? Ó, é, a Potala, é, tá o aí a castelo do. imagem de Lhasa no Tibete. Uhum. Só que não tem E, mais nada, é, só exato. ficou uma coisa para inglês ver, né? Depois eu É, faço até um comentário com você. A gente viu um documentário recente do Tibete. É bem uhum, interessante. Bom, só sim. para terminar aqui, para você pegar o gancho. Uhum, Então, ele serviu
como médico na China, né, Segunda Guerra Mundial, sim, e foi aprisionado pelo Japão, pelos japoneses, né, pelo Império uhum, Japonês, torturado barbaramente. Ele diz que das sim, piores torturas que sofreu uhum, foi na mão do Império Japonês. Depois disso, uhum. ele atravessou e foi para a Rússia e foi E, torturado pelos e, russos. e ele foi, ele conseguiu escapar porque teve a explosão de Hiroshima e os Exato. japoneses estavam tão Hum, atucanados com aquilo que ele pegou umas sandálias lá que um largou e tipo assim pegou, botou um casaco de um chinês ali e conseguiu escapar. exato. Tinha deixado aberto, estavam em polvorosa, assim, Totalmente polvorosa. loucos. É. E Foi durante a aí ele explosão de conseguiu Hiroshima. Ele conseguiu fugir. escapar Isso. e roubou um barco na Uhum. costa do Japão e conseguiu. O barco acabou encalhando na costa da Coreia Isso. e aí ele seguiu o caminho dele, mas quase morreu nesse meio tempo, Quase. né? Foi Perdeu. destruído. Arrancaram as unhas dele com alicates, tenazes quentes nos mamilos, e não vou entrar em maiores detalhes, porque não cabe aqui. Passou muita fome Sim, e sim. sede, E foi para a quase Rússia. morreu. E na E quando Rússia ele chegou na também. Coreia, é interessante uma coisa assim que tinha um monge que ele morava lá e ele, pelo astral, sabia que ele vinha. Uhum. Na verdade, a missão dele era esperar ele chegar, assim, e quando ele tratou dele e tal, né, que ele teve que se recuperar depois de Sim, tudo isso, né, o monge desencarnou, né, deixou, sim. cumpriu a missão dele, né. Isso. Mas aí, na Rússia, por exemplo, tem aquele episódio, acho que tu lembra bem, né? Ele conta nos livros, em que ele foi capturado como espião e aí Uhum. aprisionado, mas ele tinha um conhecimento, E tentaram porque, fazer lavagem cerebral nele também. é, e aquela coisa dos cachorros, né? Ninguém sabe. No Tibete existe uma espécie de cão muito grande e que vive lá, né, nas montanhas. E os monges aprendem a controlar os cachorros, a adestrá-los. E aí Mas, ele falou pro comandante do quartel, o comandante do quartel tinha, eu vou me lembrar o nome da raça, se não me engano é um mas ma- teens, mastim russo, sim. gigantesco, de 80, 90, 100 quilos. E esse comandante, perdão se alguns vão ficar chocados com isso, mas ele alimentava os cachorros muitas vezes com prisioneiros e tratava muito Hum. mal aqueles cachorros. Tinha medo deles. E aí o Lobsang, se não me engano, né, falou para ele: eu sei lidar com cachorros. Lembra disso? Isso está entre os monges do Tibete. Exato. Na verdade, eles, o treinador anterior, os cachorros acabaram matando. Isso. Hum, Isso. Bom, Ele, aí, vamos ver, tu vai me corrigindo. Aí o cara falou para ele: então tá lá. Se tu me ensinar como adestrar eles, eu deixo tu embora. É lógico que o cara não ia deixar, né? na verdade, Aí, aí ele não estava como prisioneiro, eles confundiram ele como um isso, russo como um sacerdote, russo. porque primeiro eles tocaram os mastins nele e os cachorros, ele começou a emanar pensamentos bons para os Sim, cachorros, sabe? isso. E quando os cachorros chegaram nele, começaram a cheirar. Então eles, tu não deve ser É. alguém de fora, tu não deve ser um Inimigo. invasor, um inimigo, tu deve ser Isso um bom mesmo. russo, porque os cachorros. Isso. E é interessante sobre isso, Marco. Deixa eu estava Claro, claro. falando antes que tu falou da meditação, né? Do, do disco da meditação. Uma vez, um caso que aconteceu comigo, né? Que teve um sinistro na família, um falecimento de um ente querido, né? Sim. E por causa disso, tive, tive que ajeitar minha vida de novo
Aí, no caso, a minha mãe ficou morando com a minha esposa num lugar e eu, antes de conseguir a transferência do serviço, porque para ela não Sim, morar no lugar, na verdade, tinha sido o meu progenitor que tinha falecido, né? sim, sim, É, aí elas ficavam lá e eu ficava uma semana em outra cidade e ia os fins de semana eu voltava para casa, né? Aí é, um parente meu, né, não achou assim que ficou meio descontente comigo porque como que eu deixava elas até conseguir essa transferência, eu deixava elas uma semana sozinhas. sim, Aí bom, não liguei muito, mas eu usei uma técnica que o Rampa ensinava nesse disco da meditação, que era assim, né? Tu imaginar a pessoa tá bem, conseguiu o que ela queria, tá feliz e sim, tal, né? Emitir bons pensamentos para a pessoa que tá de mal contigo, né? exatamente. Aí eu comecei a fazer isso quando eu estava dirigindo, indo para o serviço, sabe? Imaginei assim, não, ele tá lá, mas e bem nessa hora ele me liga e me desculpa, Olha olha só, que eu sei que não realmente eu estava entendendo coisa de um jeito e que tu maravilha. tá fazendo o melhor que tu pode, mas é interessante que foi assim imediatamente, né? Sim, É, então eu já vi que muitas coisas técnicas que ele dão resultados, né? sim, sim. É Eu inquestionável. adaptava, inclusive, umas técnicas que ele fala nas entrelinhas, assim como receita de bolo nos livros, Uhum, né? Então, por exemplo, os monges tibetanos, eles, para saberem a encarnação passada deles, eles passam com a mão esquerda, fazendo como um sifão, assim, como, sabe quando o pessoal vai procurar água que gira a varinha, aquela, né? sim, sim, sim. E ele, é, no caso, formiga a mão quando passa por um objeto Hum, que foi dele da vida passada, né? sim, Então, e aí ele descobre, passa duas vezes ali, quando aonde formigou a mão é o objeto bom. Essas coisas, eu acredito assim que se a gente faz as coisas para ajudar alguém, dá resultado. Se for para ganho pessoal, se for para querer ganhar dinheiro, se hum, promover, coisa assim, aí não dá muito certo. Mas acontece que eu estava trabalhando na farmácia do estado, né? uhum, E lá o pessoal pede as medicações e abre um processo, né? E ali tinha uma pessoa pedindo medicação e num processo, eu cuidava dos arquivos, né? E para dispensar o remédio tem que achar o processo da pessoa, né? hum, Só que não tinha jeito de achar o processo, porque no arquivo não estava lá, organizava aí na cidade que era a pessoa, no nome que era para estar a pessoa, não tinha, né? Bom, eram 50 mil processos, milhares de processos, mas era uma sala enorme, cheia de armário de processos. E eu perdi o processo, né? E é, meu chefe lá, né? Tipo assim, pá, mas tá aí esse processo, tem que achar isso aí, né? Como é que tu cuida aí? Não. Bom, e aí eu lembrei disso aí, né? Eu vou adaptar sim, para mim, né? Eu girei a mão esquerda, assim, né? Fiquei sozinho na sala, senão eu ia achar que era um sim, louco, né? sim. E comecei a passar por todos aqueles armários e para ver onde é que estava o processo, né? E passava a mão assim, virada, Uhum, a mão esquerda passava e tentava sentir. Eu pensava assim, bom, para ajudar a pessoa, né, e tal. claro, Eu claro. vou lá, você tá lá. E aí formigou numa gaveta de uma cidade, assim, que a pessoa era de uma cidade, tipo, isso aí aconteceu em Santa Maria. A pessoa era
nasceu, tipo, e não me lembro, mas como exemplo, assim, Júlio de Sim, sim. Castilhos, né? Uhum. E, ah, e a pessoa estava morando em Santa Maria, tinha nascido nessa cidade, e nesses nas dois armários, na verdade eram dezenas de armários de Santa Maria e uns dois armários de Júlio de Castilho, uma coisa assim, né? Não tinha o processo da pessoa, né? E eu fui passando, e aí, como tipo assim, agudo, que não tinha nada a ver com a pessoa, assim, Ah, sabe? Senti a mão formigar, né? E aí, sim. tipo, passei de novo naquela prateleira de agudo e senti a mão formigar. Quando eu abri, aí eu comecei a procurar. E um processo da pessoa, um processo velho da pessoa lá. Aí, quando eu levei o processo, assim, aí o chefe ficou até com vergonha, assim, porque, mas esse processo eu já tinha mandado, porque tem que mandar para aprovar e Sim. tal, sabe? E ele já tinha mandado, e na verdade é que ele tinha sobrado, porque a pessoa uma vez se mudou como para agudo, Nossa né? Senhora. Eu estou dizendo os nomes, mas não são os Sim, nomes, sim, sim. sabe? Não vou dizer nomes das pessoas e tal, Claro, né? E claro. nem das cidades, mas eu estou dizendo os nomes hipotéticos. Mas era um lugar Uhum. que ela não poderia nem imaginar de procurar, Nunca ia porque achar. não tinha nada a ver com a pessoa, assim, e naquele nome, o Entendi. nome dela estava uma pasta dela que tinha faltado ainda, que tipo era muito antiga e não tinham esquecido de mandar, assim, não. Muito Mas bom. isso é um exemplo para que tem coisas que ele fala que a gente pode usar no dia a dia que Sim, tem resultados, né? sim, sim. É porque nós não temos, na verdade, um conhecimento mais profundo, muitas vezes, e ficamos na superficialidade, né? Então, nós vemos na Uhum, internet, por exemplo, pessoas falando sobre lobo sampa. Bom, ninguém escapa disso, né? Ainda mais com a internet, né? Lembremos sim. que Jesus, o Cristo, foi muito criticado e crucificado. Para isso é o suficiente. Não que Da estamos onde que comparando aqui Lobsang Rampa com Cristo, sim, mas se a pureza enorme do ensinamento que o Jesus, o Cristo, ensinava naquela época, né? Imaginem vocês um sábio, né, e que precisou enfrentar muitas vezes a oposição, inclusive pessoas que sabiam perfeitamente quem era ele e negavam descaradamente a sua sim. localidade e veracidade, né? O que é mais duro para ele, foi bastante duro, mas para constituir uma prova, né, em que ele Uhum. percebeu que ele precisava fazer o trabalho sozinho. E ele desbravou isso. E com muita coragem, escreveu numa época temas como esse que eram considerados absurdos pela ciência, pela mídia, pela cultura. Imaginem ele falando sobre terceiro olho, né? E ele Imaginem trocou de falando sobre corpo desdobramento astral. com um Hum? inglês, né? Por causa dessas vicissitudes, né, que ele passou da Sim, guerra e torturas, e sim, ele teve que o corpo dele não aguentou. não aguentaria, e aí ele teve que trocar de Trocar de corpo, veículo. de espírito, com um inglês que iria se matar, que eles viram isso pelos Sim, registros acásticos, que ele iria isso. se suicidar, né? Então, combinaram com ele em astral, bom, a gente quer o teu corpo. Aí ele, tipo assim, mas aí Muitas mostraram para ele pessoas, no astral. Adalberto, por desconhecer, por ignorância, né, não compreendem mais Sim, a fundo. Então fazem comentários a respeito, comentários mentais, né, e baseados apenas no intelecto, a nossa mente tradicional. Então vamos esclarecer aqui de uma forma bem objetiva. Isso que aconteceu com Lobsang Rampa, que depois que ele viajou e sofreu todos esses danos, chegou na Europa destruído, embaixo de um trem.
atravessou a Europa embaixo de um trem. Ele literalmente conta que disputava algumas migalhas e até mesmo comeu ratos, porque eram vagões de carga. Ele comeu ratos entre os trilhos do trem enquanto o trem viajava. Esse trem atravessou a Rússia e chegou na Europa. Então, com temperaturas baixíssimas, ele foi atendido por esse monge que você falou, e depois morreu, desencarnou, terminou sua lição, sua tarefa. Então, ele estava aos pedaços e, no entanto, não tinha cumprido a missão ainda. Sim. Então, ele é uma exceção. Talvez, como ele, no caso dele, eu arrisco a dizer que ele é um em 1 trilhão. Então, foi permitido a ele, devido à existência desse inglês que morava lá na Inglaterra e que realmente tensionava se matar. E não havia nada no mundo que recusasse ou que fizesse o cara mudar de ideia. Então, os mestres Para conversaram mim, no astral com essa pessoa, prometeram a ele que ele teria uma vida muito melhor posteriormente, se ele então voluntariamente saísse de dentro do veículo e então, com uma técnica muito especial e que nunca foi realizado nesse século, iriam ligar o cordão de prata de Robson Rampa àquele veículo antes que ele morresse. uhum. Não é isso? Sim, Isso Marco, se para mim chama é a maior prova. transmigração de almas, Sim. quase de forma imediata. Uhum. Então, Lobsang Rampa começou a ocupar o corpo do inglês. O inglês saiu de seu corpo, foi morar em algum paraíso, é bem verdade, para depois retornar com uma saúde melhor, praticamente sem nenhum dano que lhe causaria o suicídio. Uhum. Isso é uma coisa muito séria. Então, é preciso que as pessoas reflitam. Quando alguém tenta fazer isso sem o acompanhamento de grandes mestres, esse alguém se transforma em um vampiro, um, um possessão de um corpo alheio. Uhum. Não é o caso de Lobsang Rampa. Ele Então, teve Lobsang uma Rampa missão. começou a viver no corpo. Começamos daí. Ele começou a Uhum. viver no corpo de um inglês. Sim. Conta para nós É, agora o que aconteceu. é interessante que é uma das coisas que, para mim, é a maior prova que isso realmente aconteceu, que é um inglês típico de classe média, trabalhando numa posição de conselheiro numa escola por correspondência, quer Sim, dizer, com um bom emprego, eh, isso depois da guerra, que não era fácil conseguir emprego, né, em sim. 1947, ele resolve trocar de nome, largar o emprego e escrever sobre a vida dele no Tibete, sabe? É uma coisa assim, ah, Não, sim, extraordinária. não, e ainda com conhecimento que quem leu a terceira visão vê assim que é um conhecimento de detalhes da vida do povo, da tradição, dos Sim. costumes. É uma coisa assim que não tem como se criar uma cultura, Não, uma não, coisa não. que tem que ser vivenciado, sim, então, se a pessoa lê esse livro, ela vê que é uma coisa escrita por um tibetano, sabe. Sim. Como é que o cara vai conhecer todo o costume, toda a vida de um lugar que naquela época era pouquíssimo conhecido. Hum, Tinha ido um jornalista americano, uhum. eh em em na década de 50, foi lá e fez uma reportagem, tinha aquele livro Famoso. que virou filme, do com Brad 10 Pitt anos no até, Tibete, né? é uma coisa assim, não É, que foi feito um não, filme também. sim, sim, é um filme, mas, Quando o não atual. esmiuçava não É o esmiuçava a nome cultura dele? dele, o conhecimento. Como é Hã? que é, Adalberto? O nome do atual que está na Índia? O Dalai Lama? É, O quando o Gyatso? Dalai Lama era criança. Sim. Esse filme foi É, feito, reproduzido no livro.
Uhum. E, bom, aí, tipo, o inglês lá, o Hoskin, né, resolve Uhum. escrever sobre o Tibete, né, tipo, contar a vida dele desde pequenininho no Tibete, né, tipo, com um conhecimento sobre temas, assim, Específico. esotéricos e budistas, que inclusive teve tem, aliás, eu já vi mais de tem um professor americano que resolveu fazer, sem dizer que o livro era do Lubizan Rampa, porque tem muita gente que Sim, aposta farsante, sim, e deu para os alunos lerem e eles acharam assim que foi a melhor descrição da vida no Tibete, do sim. conhecimento budista tibetano. Antropologia. É, e aí depois ele revelou o autor, né? Outro também estudioso do Tibete, né? Resolveu fazer parafraseando o, o livro do Rampa, resolveu escrever sobre a teologia budista Sim, tibetana, né, que eles tibetano. chamam de Bushan, Hum. e ele escreveu, e os ocidentais, os correspondentes ocidentais, acadêmicos ocidentais diziam que achavam estranho, né? E, tipo, porque não era um conhecimento aberto no Ocidente, né? E os tibetanos escreviam se queixando que ele tinha revelado os segredos É, arcanos das escolas do país do deles. país. E, é, Deixa então, eu te lembrar uma coisa. Eu acho que foi no livro que tu vai apresentar daqui a pouquinho, se não me engano. Ele conta que, para colocarem ele à prova, chamaram um cara que se dizia tibetano e que sabia o idioma, né? E aí o cara refutou ele, falou um monte de coisa. E aí foram investigar o cara. E o cara sequer tinha ido uma vez só no Tibete e mal sabia o tibetano. uhum. O cara é uma É, tem, farsa. tem uns casos assim, né, que o pessoal quis, tipo, desmascarar ele, mas nunca chegou a Não. conversar com ele. É, teve um caso de um apresentador, e ele é bem famoso até, no caso, no Canadá, na França, Hum, até nos Estados Unidos, né? Aqui talvez o pessoal não conheça muito, né? Alan Stenck, ele entrevistou, inclusive, o Rampa para uma TV canadense, né? hum, E ele disse que ele chegou pro Rampa e o Rampa pediu a mão dele, assim, né? E ele apresentou a mão e ele botou a mão assim e começou a emitir frio, né? Ele, o que que tá sentindo? Estou sentindo frio, tá? Aí ele, daqui a pouco, virou a mão dele de novo e começou assim, o que que tu tá sentindo agora, né? E ele disse que a mão dele começou a esquentar, assim, ele achou uma coisa muito estranha, assim, sabe? Tipo, o Rampa era aquilo que ele pregava, sim, sabe? Ele viveu recluso, ele viveu como um monge tibetano. no E Ocidente. interessante assim porque, pô, em inglês mudar totalmente seus hábitos, né? Sim. É, É bem estranho, né? deixa eu te falar uma coisa. Vamos lembrar um pouquinho para o pessoal que está nos ouvindo. Nessa época anterior à La Rampa, né? No século XIX, Madame Blavatsky trouxe, inclusive existe um livro dela pouco conhecida, chamada Doutrina Mística. É um livro de romance, romance místico, romance esotérico. E confesso que tem até dois contos, o delay é que está forte. Existe até dois contos ali, que meio que são contos, assim, aparentemente quase de terror. Mas ela, com a habilidade dela, ela introduzia a inquietude nas pessoas. Então falava, por exemplo, há uns contos, né? Por que que eu estou falando isso? Vocês já vão entender. Aí tem lá um conto que contava, o sujeito, ele foi dormir,
e pedia a Deus para lembrar de todas as existências. Ele queria saber das existências dele. E aí ele disse que foi levado para um templo, né, em sonho. E aí foi mostrado, ela conta isso, né? Foi mostrado as existências. E aí abriu-se o terceiro olho, e com o terceiro olho ela enxergava tudo, né? E aquilo era terrível para ela, para aquela pessoa. E aí ela via, e via coisas, etc. E aí ela deixa no suspense, né? Termina hum, o livro, ele lembrando de todas as existências e o mal que ele tinha cometido em todas as existências passadas, né? Que era fruto daquilo que ele estava vivendo, né? O fruto era aquela vida atual. E ela faz todo esse hum, suspense. Então, esse foi o trabalho, entre outras coisas, de Madame Blavatsky, para estimular a inquietude espiritual das pessoas. Dizem, várias pessoas escreveram sobre isso. Ela dava demonstrações públicas, porque as pessoas desafiavam ela a comprovar o que ela estava dizendo. uhum, E ela era uma pessoa muito brava. Ela não tinha um bom humor tão afinado. Sofria muito, né? uhum, E aí dizem que um dia um grupo de repórteres de várias gazetas londrinas e de Manchester começaram a ofender ela numa entrevista e ela meio que se descontrolou e olhou para um deles e a dentadura fixa, né, os dentes naturais, começaram a estralar. uhum. Outras coisas também que falam dela é que ela tinha uma facilidade incrível de levitação. Foi dada a ela essas faculdades para que ela mostrasse para as pessoas que o caminho espiritual era real. Aquilo era só uma demonstração para que todo mundo Sim. buscasse essas informações que hoje nós vivemos aqui, inclusive no canal. Uhum, A informação que interessa, a revalorização do ser, o despertar da consciência, a morte do ego, para tornarmos felizes, porque viemos a esse planeta para sermos felizes, aprendermos a ser felizes nas adversidades. Mas no século XIX, isso é impossível. E aí eles sim. precisavam demonstrar. E ela dizia que fumava charutos porque ela se sentia muito insegura, porque a qualquer momento ela podia levitar. E os charutos Sabe, faziam aterrar ela. Por que agora que eu estou tu. falando isso? Sim, o Rampa tem umas histórias parecidas também. Exato. Ele Eu, fazia isso para chamar a atenção das pessoas e aí ele entregava um ensinamento. é porque ele queria chegar com. Sabe aquelas mamadeiras com uma colher, assim? Criança, né? Ele queria chegar Uhum. com leite, né? Para a pessoa se Isso, atrair pelo esoterismo. E é isso. É interessante o papel que dele. teve um caso que aconteceu com ele, né? Que ele foi meditar numa sacada. Não, se não me engano, foi na Inglaterra, né? Ou no Canadá, agora não Sim. me falha a memória. Mas na meditação ele emitiu luz, né? Hum. E, e a polícia foi lá querer saber o que ele estava fazendo, efeitos de luzes e tal. Sim, sim. É, que é provavelmente a mesma questão, assim, né? É exato. Quem conviveu com ele, inclusive a secretária dele escreveu um livro que ainda não saiu em português, né? É, 25 anos com Lubzan Rampa. 25 years é, com Lubzan Rampa, né? Que é esse Ainda está aqui, em né? inglês. Eu já li esse livro, muito Que bom, legal. né? Para mim, assim, né? Agora, Mas já que você falou desse ela, livro, ela por favor. conta Não, não, por a favor, por vivência. favor. Vamos comparar. Agora é a hora. Pegue, por favor, aquele livro que dizem que o Lobo Salampo escreveu. Por Ah, favor. pois. É, Mostre os dois bom, na tela. não, esse livro aqui é um disparate, né? Esse Sim, Minha Visita à Garta. É, que, entendi. tipo assim, olha, um livro, tipo, como um material perdido do Rampa. Só Uhum. que, tipo assim, até por isso, eu.
eu fiz um esforço para sair que esse Minha Sim, Visita a Vênus é um material que ele comentou no livro A Chama Sagrada, que ele fez sim. artigos que ele tinha escrito para uma revista inglesa, e esse aqui é uma coisa assim que é totalmente diferente da escrita dele, inclusive histórias tipo assim que dizem tudo que ele falava, tudo que ele explicava, e que alguém que tem um pouco de Sim. discernimento no espiritual vê que não é, que tipo assim descreve como se ele fosse numa viagem para o centro da Terra, e Uhum. que lá os, as hierarquias de lá, os seres de Sim. lá, evoluídos diziam que todo o espaço vem visitar a Terra porque nós somos as pessoas mais evoluídas do universo, né? Que Tipo, barbaridade. uma coisa assim que quem lê o Rampa, você vê que isso aí, o Rampa nunca falaria uma Um absurdo. barbaridade, né? É um absurdo É desse. só para saber. Coisas que se vê assim que não fecham com o conhecimento, Sim. que tipo, nem vale a pena Não, mas é importante esclarecer. contar Primeiro de tudo, tá? esses pontos, Não se né? está se negando, de forma alguma, aquelas informações que se dizem que existe a Garta e que Sim, existe certas sim. vidas Não, muito inclusive Rampa parecidas com os fala humanos, sobre a Garta, é, sobre no a centro da vida do Terra. centro da Terra, em outros livros, e Sim, inclusive ele, nesses artigos do Visita a Vênus, ele conta que tem um grupo 2 de UFOs, que é sim. gente que vive no céu, mas inclusive ele conta, no seu primeiro livro mesmo, A Uhum, Terceira Visão, que os monges tibetanos, que ele com os monges, já foram conhecia. numa caverna lá no Isso. fundo da Potala, lá, Uhum, e entraram em contato telepático com os seres de dentro da Terra. E esses sim. seres disseram que não queriam contato com os monges tibetanos telepáticos, Uhum, sabe? Dizendo assim que achava que a gente era muito uhum. Selvagem. cruel, mal, era muito a humanidade da superfície. Nós somos perversos demais assim para Selvagens. selvagens, né? É, Então eles não querem ter um contato. sim. Então, e aí nesse outro livro que diz que acharam o material, Hum. diz que É não, um absurdo. somos mais evoluídos. Não, 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 não. Pela É, árvore se conhece seus frutos, né? sim. Bom, então Uhum. esse aí descarta, né? Se alguém vê esse Mas livro aí, pode descartar porque é inútil, é pura uhum. fake, tá? E não tem, Não não em função do tem livro em português, si, mas graças do que está a Deus, escrito né? nele. Não tem, Oi? graças a Deus não tem português. Aliás, fizeram uma tradução que Ah, botaram pro é, PDF, uma coisa assim, sim. sabe? Mas aí a pessoa que lê vê que É, não, mas é importante as pessoas saberem, saber tá? que Agora, mostra de novo o livro da secretária dele, por favor. uhum, sou um pouco. Esse aqui. Ela também escreveu um outro livro, Grace, né, O Mundo Uhum, de Rampa. Ela viveu 25 anos com ele, sabe? E ela não teve o que falar, ela viu que era realmente um ser humano superior, assim, especial. sabe? Inclusive no outro livro que ela escreveu, que eu só tem em PDF, então não tem para Uhum, mostrar, é, o título do livro já diz assim, bênção, né? Grace, é bênção, o mundo de Rampa, porque ela dizia que era sim, uma bênção estar no mundo dele, assim, né? A sim, visão que ele tinha do mundo é, realmente o relato dela é bem interessante, né? Nesse aqui sim. também. Ele, inclusive, é, ela deu uma entrevista para uma rádio americana, né? Uns meses atrás, assim, sabe? Falando da vivência que ela teve com o Lubzan Rampa, né? Que foi uma coisa poderosa, assim, o conhecimento que ele tinha, assim,
e que ele transmitiu para ela, né, que ela sentia falta Imagino, com é, certeza. desse conhecimento, né? Bom, aí agora, a cereja do bolo. Ah, sobre o Visita No Vênus? fundo, temos Tem, aí uma foto dos isso. livros do Rampa. E É, agora, eu tem, não sei se esse aí não está incluído. Por favor, não, mostre tá, na tá tela. assim, do lado ali, ó, do rosto dele, da foto do rosto dele, tem aí um solzinho laranja aí, ó. Não sei Ah, se tu é tá vendo. mesmo, do meu lado. Ih, Aqui, ó. esse aí, Aqui. Então traz ah, ele para nós. bom, esse aqui eu, inclusive, a editora gringa que lançou foi a mesma que lançou esse Visita a Garta, e inclusive um outro livro, é, que uma senhora tinha escrito, quando o Rampa era vivo ainda, que o Rampa dizia assim, que era um disparate, que era que ela, Sim, ele escrevendo livros, né? E tipo, aí a senhora disse que ele teria ditado telepaticamente um livro para ela. Quer dizer, sim. Sim. é, É. então, e ele até falava, era Tuela, parece o nome dessa senhora, que não, não, que isso não tem nada a ver, que eu nunca vou fazer isso, nem não, nunca não teria feito isso, né? E depois Ainda que ele mais estando saísse, vivo, né? não, e depois que ele saísse desse mundo aqui, ele não voltaria mais Sim. para cá, ou não ditaria Não. livros, não incorporaria. Sim, sim, sim. Bom, esse aqui, Marco, tem. Explica para nós como surgiu esse livro. Na verdade, é assim, ó, tem. Eu li esse livro, o original em inglês, né? E eu achei assim, bah, mas é um conhecimento que aqui no Brasil o pessoal gosta de rampa e tal, né? Sim. Tinha que ter, né? E aí eu entrei em contato com várias editoras. A Record, ela disse que gostaria que eu traduzisse um outro livro, mas eu, na verdade, eu fiz porque eu gostava, porque eu não queria, eu já tinha meu trabalho e não teria tempo assim para me dedicar a fazer outra tradução. Entendi. E daí eu traduzi, entrei em contato com várias editoras, umas que já estavam com a grade cheia, outras que já gostaram muito, mas não tinham condições na época, porque por vários motivos, assim, né? E aí eu entrei em contato com a editora gringa e, ah, quanto é que é? É uma soma considerável, assim, para Sim, imagino. adquirir os direitos e editei como editor-autor, numa edição. É, eu fiz uma edição curta, assim, sabe? Tipo, esse aqui eu tinha publicado como Clube de Autores, mas Clube de Autores não não estava. Não teria a divulgação assim que eu queria que tivesse, Sim. assim, sabe? De estar em livrarias e tal, né? Então eu tirei Sim, do meu sim. bolso e mandei imprimir centenas de exemplares eh, coloquei e tirei o custo, assim, né? E aí como eu já tinha mandado imprimir duas vezes, né? Depois fiz uma outra edição, porque tinha esgotado a primeira, né? Aí Que maravilha. eu eh, vi assim, pá, aí começou, uma editora entrou em contato comigo, e uma editora de São Paulo, e aí publicou. É, a editora Esotera, não sei se tu conhece, Só de de São nome. Paulo, eles Bonita a editaram, capa. essa capa foi eu que fiz, e Muito a legal. atual também. Sim. A capa americana. Eu quero te fazer uma pergunta. Eu conheço um pouco da tua história e da tua honra de guerreiro, toteca, hum, e mas eu preciso fazer essa pergunta
porque muitas pessoas não têm ainda a compreensão exata de uma coisa que se chama crença limitante, mas também os Uhum. limites que devemos impor a certos aspectos do conhecimento relacionados ao dinheiro. Uhum. Por exemplo, Adalberto, o nosso canal aqui alcançou um número razoável de inscritos e muitas horas de visualização. Para você ter uma ideia, hoje a gente completa 400 mil horas de visualização desde que o canal foi aberto. Parabéns. E hoje nós somos 7.200 e alguma coisinha de inscritos. Se eu Sabe, falo Marco? somos, porque eu sou o primeiro inscrito no canal. Eu Uhum. precisava ter fé naquilo que estou fazendo. Uhum. Eu fiz isso porque eu compreendi que o conhecimento é universal. Ele não é Sim. propriedade de ninguém. Eu Uhum. respeito a todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, entregam partes do conhecimento e cobram por isso. No Uhum. entanto, eu me reservo o direito de escolher como será meu pagamento. Uhum. E o meu pagamento, Adalberto, é entregar esse ensinamento que todos conhecem através do canal e vou entregar muito mais ainda eu e a Sara, Sim. diretamente do Banco Universal. Uhum. A minha capacidade de entregar esses ensinamentos não é o ensinamento em si, mas aquilo que eu consigo transmitir às pessoas e as pessoas aplicarem na vida prática, Uhum. realmente, esse é o meu pagamento. Sabe que o que aconteceu com Aguarda, o Rampa? aguarda, aguarda, Sim. aguarda. Então, após monetarizar o canal, por exemplo, eu tenho recebido do YouTube aí algumas parcelas que ainda não estão depositadas na minha conta, porque você sabe, tem que chegar a US$ 100. Depois de um monte de burocracias, o canal, esse mês, vai começar a receber. E isso vai ser direcionado à compra de hardware, um hardware melhor, um computador melhor, para que nós possamos fazer nossos vídeos num tempo menor. E Uhum. assim podemos gravar muito mais material para o canal. Agora eu te pergunto, você tenciona enriquecer, ganhar dinheiro, publicando o livro do Rampa? Não, não, Marco. E eu vou dizer uma coisa. É, quando eu botei agora nessa editora, o Iclep, eu botei ali 1 centavo, porque tinha que botar um valor para. Sim, sim. Que, na verdade, é assim, ó, esse aqui foi a primeira edição que eu mandei imprimir aqui numa gráfica Posati, de Santa Sim, Maria, que eu sou de Porto Alegre, mas agora eu estou sim. morando em Santa Maria, né? E é, imprimi, vendi os livros, o preço de tirar o que eu tinha gasto em direitos e tal. Sim. É, eu vou te mostrar um. É, Não, fala para mim quanto é que tá o livro. Os dois livros, o colorido e o preto e branco. Fala para ah, nós aí. fora as despesas do correio, que aí depende se o cara quer Sim, sim. pedir por separado ou por Sim, PAC sim. ou econômica, né? Que é Sim. cerca de R$ 9, né? Aham. O preto e branco tá 21 e uns quebrados. O colorido aqui é 43, né? É isso. Mas é assim, né? Tipo, é que é, as fotos originais tinham Maravilhoso. é, coloridas, né? Então eu fiz até para edição de Sim. colecionador, né? Olha só. Ilustrações. Muito É, bom. eu acho que não sei se está pegando direito aí. Tá, tá, tá. Tá. Tá Bom, pegando. uma das coisas que o Rampa falava do livro, a edição que eles tinham feito, que ele não tinha autorizado compilar em livro, é Sim. que
os livros não eram feitos por ele e ele considerava os Apócrifo. desenhos modernistas, né? Tipo, mas jocosamente, assim, porque eram realmente em 1957, né? Tipo, Uf, um pessoal, ah, as ilustrações deixam um pouco a desejar, assim, mas sim, sim. Deixa eu te perguntar, então. Mostra a capa do livro e fala o título. Minha Visita a Vênus, inclusive agora na edição atual, agora eu botei o rosto do Rampa, porque em todos os livros tinha o Sim, rosto do Rampa, eu botei o rosto do importante. Rampa Só para no... vocês saberem, esse livro é uma coletânea de entrevistas do Rampa dado para a imprensa inglesa, né, americana e anglo-saxônica, né, Na verdade, ele para uma revista inglesa, né? inglesa. É, E tudo que está aí foi narrado pelo Rampa. Então eu sim, recomendo a vocês conhecerem o tem livro. Agora me diz uma coisa, tu preâmbulo, tem um né? canal Mas no YouTube, não tem? tem, Como é o nome do Elisiele canal? Bueno. Elisiele Bueno. Eu vou ter que botar um nome mais legal, assim, né? Tipo, Não, não. concentra. É o Mas seguinte, agora que nós estamos gravando, eu não consigo colocar, tá? sim, sim. Mas na edição do vídeo, o nome do canal vai estar aqui e logo abaixo, na descrição do vídeo, vai estar o link do teu canal e o link dos audiobooks que tu Uhum. produziu. E um deles é esse, não é? Isso, eu botei em audiobook também. Uhum. Maravilhoso, E maravilhoso. é Mas, interessante até que o audiobook, uhum, desculpa, o audiobook ele tem, eu botei faz um pouco tempo, assim, eu acho que não, ele tem 1.000 visualizações e é 3 horas de que vídeo, né? E maravilha. 3.000 horas de visualização. Quer dizer que todo mundo que viu, os 1.200 Leu, que viram, ouviu? viram o vídeo inteiro. Isso, Gostaram da história, né? Porque, tipo, viram o vídeo inteiro, né? Porque sim, sim. 3 mil Deixa eu te horas, falar uma coisa. Também eu vou colocar abaixo na descrição, o pessoal fique atento. Quando abrir o vídeo, vai aparecer a descrição. E aí eu vou colocar os links, os dois links da venda desses dois livros, ou seja, o livro mais barato, que é em preto e branco, um papel mais simples, e o livro mais caro. e tem E também uma edição em papel pólen, que é o papel que sim, não libera dioxina, uma coisa assim, é um sim, sim, papel amarelo aqui. sim, sim. É, Vale a pena ler, eu, de uma forma muito prazerosa, lá atrás, não te lembra disso, né? Você me uhum, passou as traduções. E eu fiquei até trabalhando um certo tempo no texto, acabou que não foi possível realizar o que precisava se realizar, mas tu levou adiante, fez novamente uma revisão completa e publicou. sim. E eu quero te dizer que tu tens a minha total admiração. Bom, Tu obrigado. te comprometeu desde o início e agora Mas, para na mim é verdade, uma honra falar assim, com ó, você hum, mostrando o livro. é minha. Marco, é assim, ó, tipo, o livro é do Rampa, a história é Sim? dele, sabe? Tipo assim, por ter me ajudado bastante, eu quis. Só que é interessante até porque eu estava em dúvida de se realmente, porque como ele falava que não, é, que era um livro, que eram poucas páginas, que não recomendava e tal, porque Uhum. tinha um compilado em livro e ele tinha feito como artigos e tal, né? Eu fiquei na dúvida, assim, né? Tipo, mas será que eu devo fazer isso, né? Tipo, porque na verdade para mim, tanto faz se tem ou não tem, sabe? Tipo, as pessoas que querem buscar, elas encontram, tipo, Claro. sabe? Ou fazem como eu, assim, tipo, buscou em. E daí eu também essa história, assim, tipo, mas meditação, fazer um vídeo da parte da meditação lá, tipo, para quê? Sabe? Tipo, será que eu estou fazendo certo? Será que Uhum. eu era para estar aquilo?
deixar isso quieto, sim, e eu comecei a pedir, então, puxa, que pelo menos eu tivesse alguma experiência com ele, que ele me sim, autorizasse, ou dissesse que não era para fazer, e aí eu, sim, largo de mão, né? Tipo, para mim claro. era mais fácil, assim, não dá trabalho, porque deu trabalho. É, aí eu saí em astral, né, um dia, né, Sim, e pedi que ele viesse, né, invoquei e tal, né. Quando eu vi como, assim, era como se eu tivesse assim embaixo de uma piscina, né, e aparecesse tipo de uma dimensão superior mesmo, né. sim, E sim. ele apareceu assim com uma roupa de tibetano, né, e falou para mim, em, eu vi assim várias, como assim várias letras, como se fosse assim um texto em inglês, como se fosse um texto de que tu pega em como é que esses livros na internet, como é que é o nome? É PDF, em PDF, mas não é assim como se fosse um e-book, e-book, isso, sabe? Tipo, aparecendo aquele texto assim em inglês e ele disse assim, do, é, passo. e eu entendi assim, né? Faça, né? E Sim, eu, ah, e eu entendi mais ainda, né? Tipo, faz como a gente quer que seja feito pelos outros, sabe? uhum, Porque, tipo assim, eu gostaria de ter tido algumas dicas de meditação e eu sempre busco assim algumas coisas do espiritual que a gente não tem ainda que serve para o nosso crescimento e tal, né? sim, sim, E aquilo me ajudou, sabe? Então eu tinha feito para mim, sabe? E tipo aquilo quando eu li o Visita a Vênus, né? A primeira vez eu vi assim, puxa, a gente, a comparação que ele faz, assim, que o que tu vê, assim, que a Terra, que é uma casa mal arrumada, e como ela sim, poderia ser como a vida de pessoas de... Na verdade, são irmãos do espaço, mas são isso, superiores a nós, né? Porque eles têm... O que eles mais veem não é o ganho material, é o conhecimento, é a religião e a ciência acima disso. sim. E, O e tu vê amor, né? assim que eles chegaram num nível de evoluir, vamos dizer assim, evoluir, né? Mas na verdade seria uma revolução perto do que a gente Sim, tem aqui, a nível espiritual e material, muito maior do que a gente imagina. imagina. Né? E tipo, aí a nossa ciência aqui, não, mas não existe vida lá fora, né? Uhum, Tipo, não sabemos ainda. E eles estão toda hora passando com naves aqui em Porto Alegre, sabe? uhum, Eu cheguei a filmar uma em cima da minha casa e fora que eu vi e no interior e agora de umas semanas para cá, todos os dias eles têm seguido aviões e o pessoal filma e eles estão por aí e eles é, intervêm para para... explicar melhor para o pessoal, eu recomendo, muitos já viram, né, já escutaram. A Sara gravou um livro que eu considero, entre todos, muito importante, que é Ami, o Menino das Estrelas. É um livro escrito por Henrique Barrios, um cara incrível, para pessoas, para crianças de 3 a 100 anos. E ali se aprende o que são esses amigos do espaço. Então, quando você fala isso com muita tranquilidade, muitos daqui do que estão atentos no canal já sabem do que se trata. Nós somos uma anomalia no sistema solar. Somos irmãozinhos doentes, doentes pelo ódio, pela violência. O ego em nós cresceu de forma absurda e com muito carinho esses irmãos do espaço
nos enxergam lá de cima e tentam de todas as formas nos apontar o melhor caminho. E eles ficam aflitos quando nós estamos aqui desse jeito, no sentido positivo da palavra. E de vez em quando, como diz a Mi, né, no livro, eles são permitidos a eles fazerem certas aparições aí no céu, para que aqueles que são chamados pelo amor e vibra em cada um de nós, e quando eu falo amor, eu não estou me referindo àquele amor romântico. Não, não. Esse também é importante, mas esse é a face inferior do amor. O amor é um ser que emana a consciência, um ser universal. Então, esses irmãos do espaço, quando nos olham, eles nos olham para dentro do coração e eles medem a quantidade dessa luz que existe em nosso coração. Assim como nos grandes mestres, né, quando olham a nós, nós não conseguimos enganá-los. Temos que ser sinceros. Podemos enganar uns aos outros aqui no planeta. Então, muitas pessoas pensam: eu estudo esoterismo, eu sei tudo sobre cabala, eu sei tudo do que o autor falou. Mas quando se olha dentro do coração dessa pessoa, ela é mais egoísta do que um materialista que corre atrás do dinheiro. Isso eu aprendi lá no AMI, né? Um bombeiro que salva a vida de uma pessoa tem um amor incrível no coração. Um professor que se dedica a ensinar o que deve ser ensinado a uma criança tem um amor incrível no coração. Os enfermeiros, muitos policiais também, quando salvam a vida das pessoas. A essas pessoas, esses seres que vivem no espaço, rendem maior respeito, porque são medidas do amor. Não é o que se sabe na mente, mas é o que vibra como consciência no nosso coração. Claro que nosso trabalho é elevar essa consciência, aprendendo sobre autoconhecimento, mas colocando em prática. Esse é o mais importante. Não são as palavras que contam, mas é a força do espírito que arde dentro de nós, né? Nessa luta contra a nossa própria escuridão. Uma luta boa, né? Não aquela violenta, mas aquela que Isso. implica o conhecimento do amor. E Então, Marco, isso que está no um, livro, né, o Adalberto, é uma narrativa vivida em carne e osso, não é isso? sim, ele viveu, e uma das coisas que os extraterrestres eles cuidam bastante é que eles querem salvaguardar a nossa vida. Isso. E hoje em dia a coisa está muito pro lado do ódio. O mundo está muito Sim, doente e a gente está como cães raivosos, né? sim. Cães danados. Uma coisa que é interessante que sabe a noite oficial dos UFOs? Ocorreu em 1986. Sabe o que Ah, que sim. ocorreu Hum, naquele ano? Chernobyl. hum, Uns dias depois dessa noite oficial dos UFOs. sim. Agora, eles estão aparecendo em todo o Brasil e em vários Uhum, lugares do mundo também, né? sim, Cada vez mais aparições, né? sim. É que realmente o mundo está doente. Tem uma coisa que é falado, o Rampa fala na Caverna dos Antigos, que é interessante, assim, que não está ali nas entrelinhas, né? Mas ele diz assim que não há guerras sem epidemias. Sim. Não falava nem pandemias, né? Mas, tipo assim, se tu olhar a Primeira Guerra, teve Uhum, a gripe espanhola, né? isso. Isso. A Segunda Guerra teve a tifo. Sim, E vieram e se foram e ninguém sabe como, o que que... sim. E agora a gente está tendo uma pandemia, né? Isso. É, e ele fala que acontece assim, na verdade ele conta que o lama guia dele, o Mingyar Dondup, Uhum, é, que talvez não seja esse nome mesmo, né? É o nome que ele usava para defender, até uhum. proteger o pessoal que ainda tinha ficado Sim, no sim. Tibete na época, os amigos. Então, mas o lama dele, o guru dele, o mestre dele, ele dizia que a,
se adoece mentalmente e aquilo reflete Isso, numa físico. epidemia aqui Isso. na Terra, porque as pessoas estão doentes pela maldade, pelo Violência. ódio e Hum, defeitos em geral, né? Então, sim. aí isso refletia fora como epidemias, Uma né? E no purgação. caso é uma o que está acontecendo hoje, né? E Sim. vê que é interessante porque estava tendo uma guerra econômica e começou Hum, essa epidemia, né? sim, sim. Eles já têm evitado os extraterrestres, já que a gente se destrua Com faz tempo, certeza. né? Eles conseguem mitigar o efeito da radiação atômica, mas Sim. eles esperam salvar porque eles não querem Interferir. intervir muito no nosso livre-arbítrio. Então, daqui a Sim, alguns anos, se a coisa continuar assim, é, pode ser que, bom, eles querem se explodir, não tem jeito, sim. mas é por isso que eles estão aí, né? Para ver o que eles podem, talvez, tirar daquilo, né? Eu vou te dar o meu depoimento como vida, né? Porque aqui não se tratam de teorias. As teorias a gente tem dentro da mente, mas o que a gente vive é a consciência direta dos acontecimentos. Então, assim, de acordo lá com a mim, né, com o Henrique Barros, eles não querem interferir porque não podem, não? Mas se todos nós, ou uma boa parte de nós, tomar consciência que não precisamos de armas e os exércitos do mundo depuserem suas armas, naquele instante eles descerão entre nós e eles nos oferecerão toda a cultura e toda a ciência que, por herança, toda a humanidade tem direito a receber. Mas Sim. somente quando nós entendermos que o mais importante é ter a paz dentro do coração. Então, cada um de nós aqui faz sua parte, Uhum. dentro de Tu sabe, si e hum, espalhando a paz ao redor. tu É sabe que isso que eu tenho vivido. é interessante assim, porque isso vem bem de encontro ao que o Rampa fala também ali, Sim, e tem outros autores que falam também sobre vida em Vênus sim, e em sim, outros planetas, e é interessante assim que o pessoal muitas vezes vê assim que o que eles preveem lá, é, o que alguns mestres saem em astral e veem, eles sim. veem probabilidades no registro Claro, akáshico. claro. Então, probabilidades de uma guerra, Sim, probabilidade sim, de... Então, o Rampa falava muito de coisas assim que aconteceriam em volta do ano 2000, 2000 e tantos, né? sim, sim, A gente está vivendo em 2022, né? Mas é interessante assim porque o pessoal, ele falava assim que contando que o Mingyar Dondupi falava para ele, o lama guia dele, que alguns idiotas pensam que a gente sabe as datas exatas, né? Mas a sim, gente sabe sim, as probabilidades. Pode acontecer em claro. 1985, pode acontecer em 2030, sei lá, Sim. 2032. É, É, sabe que uma coisa muito interessante? interessante que algumas pessoas falavam assim, aqui não aconteceu Hum, Terceira Guerra pelo ano, por volta do ano 2000. A gente ainda está em dois mil e 2022. doze, aquela coisa toda, né? Mas E ele assim, falava, não, só para complementar, assim, que tem coisas assim que ele falava e o pessoal agora não diz que ele estava certo, né? Tipo, ele disse, isso tem escrito, se alguém quiser procurar, procura hum, o livro dele de 1967, Capítulos da Vida, editado pela Record, que pelo ano 2008 a China e a Rússia eles iam assentar as suas diferenças por uma coisa que iria acontecer, que ia vir do espaço longínquo, que eles iam como se apavorar
se unir. Em 2008, a Rússia devolveu territórios da Caxemira e encerrou décadas de disputas, né, que eles... Hum. Então, é uma coisa assim, o Rampa tinha razão, né? Ele, muita coisa ele profetizou, Sim. e só que hoje em dia ninguém fala, e realmente focam naquilo, que, mas ele era um inglês, sabe? Eu acho que o mais interessante não é quem ele foi, mas o conhecimento que ele deu, Uhum. o ensinamento que ele passou, né? E a gente pode comprovar na prática muita coisa que ele ensinou. Ele ensinou coisas a respeito da aura que se pode ver, Sim. desdobramento astral, também se usando as técnicas que ele dá, se sai consciente astral, meditação. Uma outra coisa, desculpa, Marco, tu queria Não, falar não. alguma coisa? Uma Não, pode outra falar. coisa, Pode falar. isso aqui veio lá da Inglaterra e é uma pedra de toque. Sim, sim. Era uma Muito coisa que ele legal. tinha dedicado do astral, Uhum. é uma coisa para acalmar, que a pessoa utilizando, e está escrito ON ali, Uhum. e tem um desenho que ele tirou do astral. É, a pessoa utilizando isso ajuda a acalmar em momentos de excitação, estresse no dia a dia. E é uma pedra assim que só a pessoa, só o proprietário toca, né? Sim. Inclusive, só eu toquei, eles mandaram para lá, faziam sem tocar Uhum. com a mão, e isso a própria pessoa pode fazer também, né? Uma coisa assim que é, ajuda a pessoa a se concentrar, segurar um objeto, né? Segurar. Tem várias dicas que ele dá muito, muito preciosas, né? De O que eu convívio, posso de. dizer, por exemplo, quando você me falou dessa pedra de toque, é, eu não tinha acesso a essa pedra aí na Inglaterra, etc. Uhum, Mas em base da informação, é, eu fui num lugar onde tinha uma montanha de cascalho e escolhi uma pedra e trouxe. E aí depois a gente pode fazer até um vídeo sobre isso, né? Ah, fui testar como é que funcionava, manter a pedra próxima, dentro da minha mão. Fiquei uhum, muito tempo com essa pedra e não só fiquei com ela quando estava acordado, mas fiquei com ela quando estava dormindo. E não era raro. No outro dia, a Sara aqui dizia: Olha, a pedra está lá na cama, eu não toquei, uhum, né? É porque, na verdade, os minerais, é claro que essa aí deve ser bem especial, mas esses minerais, eles têm umas propriedades incríveis e realmente muito da atenção. Nós já fizemos diversos vídeos falando sobre o estresse, né? A doença do homem moderno tomou conta e nós vivemos nos três centros inferiores da nossa máquina humana, uhum, aprisionados em sobreviver e descarregando hormônios de adrenalina e cortisol e que tumultuam os nossos pensamentos, que perturbam os nossos sentimentos e vivemos como doidos até o dia que alguém nos ensina como sair disso. Até quero te agradecer porque a pedra realmente fez efeito, me ajudou muito. Não tirou meu estresse, porque você sabe, o trabalho psicológico é insubstituível. A uhum, consciência tem que atuar, né? Mas existem certos remédios que podemos usar para atenuar alguns efeitos muito negativos do estresse, né? uhum. E a pedra ajudou. Agora deixa eu te dizer uma coisa também, meu irmão. Ajuda bastante É, também. o Lobo Samba se foi, outros mestres se foram, mas à medida que eu tomei conhecimento fui atrás, né? Daquilo que precisava, como diz o Buda, com o prato na mão, porque Uhum, assim como você ou eu, né? Nós tivemos muitos conhecimentos no passado. A dificuldade, confesso, era fazer a transposição desse conhecimento que está alojado no intelecto e passar pelo coração e colocar em prática.
Então, nessa nova jornada que eu comecei alguns anos atrás, com muita felicidade, muita alegria, eu encontrei muitos anjos vestidos de homem pelo caminho, anjos imperfeitos, mas que têm os ensinamentos que todos nós precisamos com urgência. Então, em todas as partes do mundo, eles estão espalhados. Aqui no canal, nós temos alguns deles. Um trabalho magnífico de Joe Dispenza, realizado em várias partes do mundo, e trazemos eles para o canal porque vivemos o que ele está ensinando. Compreendemos a nossa condição desequilibrada, doente do nosso corpo físico, portanto, o ego tem grande peso nisso, mas uma visão totalmente científica, desmistificando muitas crenças que desvirtuam o sentido real da mística. Então, por exemplo, quando tu fala de aura, Adalberto, tu sabe que hoje existe um equipamento que nasceu lá do nosso amigo russo, né? Da fotografia Kirlian, que é Hum, capaz de saber e fotografar e filmar em tempo real os centros de energia do corpo, os chakras. E essas imagens mostram como eles estão desequilibrados pelo mau uso das energias no corpo. Tem imagens deste livro que mostram, por exemplo, certo centro do umbigo, por exemplo, umbilical, deslocado para cima do fígado. Outro centro da garganta deslocado para o ombro. E assim por diante. Agora, para isso aconteça, você imagina como as energias desse corpo estão sendo mal usadas para que o corpo reagisse dessa maneira e se transformasse em doenças crônicas, câncer, doenças autoimunes, alergias, equidizes, reumatismo, doenças como... graves. Uhum, Então, assim como o Joe Dispenza, outros também estão fazendo o seu trabalho. Nosso trabalho aqui é entregar às pessoas os ensinamentos para que cada um comprove por si mesmo como nós comprovamos. sim. É isso. Então, no caso aí teu, eu, mais uma vez, tenho muita honra de te receber aqui. Como também o oposto é real também. Quando se tem pensamentos negativos e Emoções pessoas negativas. adoecem por questão disso. Imagine o contrário, assim, se as pessoas pensassem na paz, Exato. pensassem no bem do próximo, sabe? Se várias pessoas se unissem pensando, emitindo pensamentos bons, aí, consequentemente, como o Rampa fala mesmo, isso passa para as outras pessoas e aí é, chega, se conseguisse um número suficiente assim de gente que fizesse isso, buscasse o bem, buscasse a paz, Sim, buscasse o espiritual, é, já não tinha mais guerras, já não tinha mais Covid, talvez, porque, sério, né, imagina assim, não, é real. isso está acontecendo por causa dos Desequilíbrio. pensamentos Uhum. desequilibrados e Deixa eu te da dizer norma uma coisa. pensamentos viciosos de Isso. mas tem que pagar, tem que Uhum. tipo se pensasse, olha que bom que ele prospere, que Sim. é, bueno, fala. É que é o seguinte, o que falta, isso os mestres são muito claros, tu vai entender o que eu quero dizer. O que falta é cada um de nós poder experimentar um grãozinho dessa paz no coração. Então, por isso, neste canal, nós entregamos as ferramentas para que cada um possa experimentar o que é trevas
conhecê-las e conhecer o que é a luz dentro de si mesmo. Experimentar a paz torna-nos completamente diferentes. Basta alguém viver o que é a paz, em termos de experiência prática, seja através da meditação, fechar os olhos, ou seja, caminhando na rua, através das ferramentas que nós ensinamos aqui. Se essa pessoa experimenta alguns segundos dessa paz, que é a paz do ser, o silêncio, então ela será capaz de ver o mundo completamente diferente. E, naturalmente, à medida que ela sente a necessidade de fazer crescer essa consciência, ela vai começar a desejar, como você falou, o bem para o próximo, mesmo quando esse próximo é mal com ela. Mas isso não provém da mente, provém da paz do fundo do coração, que é o ser. Presenciar o ser é o que nós precisamos. E para isso, essa onda de conhecimentos que chegou agora, inclusive um pouco antes do Covid, está nos ensinando a viver de momento a momento, de instante a instante, cumprindo nossas tarefas como cotidiano, nosso trabalho, mas dando o melhor de nós mesmos. Sabemos que a batalha é árdua, né, Adalberto? Mas os pensamentos negativos, a mente descontrolada é que transforma esse paraíso que nós vivemos num inferno. E cada um vive esse inferno dentro do pesadelo do cotidiano. Então, quando começamos a perceber isso, que sim, existe essa paz, que o paraíso se encontra na frente, o reino dos céus está aqui agora. Quando alguém busca isso dentro de si, através das ferramentas, esse alguém se capacita a transformar ele mesmo num polo de paz. Então, toda a palavra, todo o pensamento que ele emitir está impregnado do ser. Porque, sim, o ser se manifesta através dos pensamentos também, mas somente quando a mente está em silêncio. E aí vem a dificuldade. Mas quando alguém busca isso, Adalberto, esse alguém encontra. Não é dito? Batei e vos abrirá? Pois esse é a casa do ser. O que precisamos fazer, Adalberto, é remover os intrusos da casa, para deixar o Senhor voltar à sua casa. E o Senhor quem é? É o ser. E um pedaço dele está dentro de nós, aqui e agora, para quem está nos assistindo, para você que está sentado aí e para eu que estou sentado aí. A nossa consciência, saber o que está acontecendo aqui e agora, comigo sentado nessa cadeira, meu bumbum está tocando na cadeira, eu estou segurando um isqueiro na mão, substituindo a tua pedra, para me manter ancorado, para que meus pensamentos não divaguem e eu ouça e fale com tranquilidade. Então, isso que tu disse é plena verdade. Mas se nós forçamos os nossos pensamentos a pensar coisas boas, nós não conseguimos fazer, porque não temos alcançado a semente. A semente é a paz no nosso coração. E é por isso que eu gosto tanto do Rampa, porque todas as práticas dele, embora ele não fale, mas é o segredinho dele, fazem nós encontrarmos a paz. E quando nós encontramos a paz, a frase antiga, né? Conhecer a verdade e ela vos libertará. Sabe que ele chamava esse ser de guardião também, né? Guardião. Que as Sim. pessoas dizem assim, como o anjo da guarda, Isso. a gente tem o nosso ser que nós somos mesmo, que vai No ficar para fundo. o outro lado da vida, quando Isso. se passa dessa, que Sim, não é só o nosso ego ali, os sim, sim. nossos defeitos. E aí esse ser, quando a gente sai em astral, ele está atuando, né? Quando a Isso. gente, também traduziu uma coisa que ele disse que não queria ter gravado, e que gravaram e tal, assim, que é o poder da prece, né? Isso. Nossa. E, e ali ele ensina
técnicas para cura, que se imagina a pessoa curando e Isso. tu imagina o teu ser superior, o teu ser, que na verdade é o ser, a parte superior Sim, da gente, divina. indo lá fazendo a cura. Eu vou te contar uma coisa que aconteceu também, que eu fiz isso, sabe? Eu tinha um vô com 90 anos, isso já faz tempo, né? Que ele foi Uhum, operado. É, e era assim, ele tinha que se recuperar da anestesia, porque com 90 anos, né? Bom, e eu gostava muito, ele inclusive me ajudou na revisão desse livro, né? É, ele é, era, conhecia bem o inglês e tudo, né? sim, Doutor sim. Heraldo Rabelo, até vou falar que ele tem até uns livros Claro, claro. também sobre a balística forense, sobre criminalística e tal, né? Uhum, E aí eu gostava muito desse vô, ele realmente ele ensinou muita coisa sobre arte para mim também, que eu pinto e desenho. Comecei com as dicas dele, né? que legal. Claro, buscando outros professores, mas ele era um professor assim disso, né? Que apesar de não ser a profissão dele, ele adorava a arte, né? Tipo, tem quadros, pinturas e tudo, bom, esculturas. E eu estava lá com ele e ele estava lá esperando, tinha que dormir, né? Só que ele não dormia depois da anestesia, né? Ele se acordou e ele tinha que dormir, porque depois de uma certa idade a pessoa tem, ele ficava naquilo de entre dormir e não dormir, né? E eu fiz essa questão assim de passar energia, né? É uma coisa até que o, alguém já leu o Jorge Adum, o Adonai, né? Sim, sim, Ele, que é uma coisa parecida com a que o Rampa ensina, né? Imaginar entrando energia pela mão esquerda e com a mão direita sim. encostava ou imaginava o prana, aquela energia, não sei se tu olhar num dia bem claro, tu vê aqueles glóbulos de Sim, vitalidade, sim. aquelas linhas. E imagina como uma energia azul entrando na mão esquerda e passando. Isso aí seria como uma transfusão de sangue, mas é uma transfusão de energia. Energia vital. E aí eu fiz aquilo a noite toda pro meu avô. Cara, é incrível. Eu vou te contar assim que eu ficava com medo, porque aí no outro dia veio minha tia e o pessoal entrava no quarto. Sim, Eu não sei, eu acho que qualquer pessoa, se eu falasse, ela ia enxergar. Porque aquela luz brilhava na frente dele, sabe? sim, sim. Ele estava com aquela. E eu pensando Envolto. assim, "Bah, o pessoal vai ver aquilo ali e vai se apavorar." Só que todo mundo entrava e ninguém olhava para Hum. ele, porque eu acho que qualquer pessoa não precisava ver a aura. Se eu falasse para Sim, ti, tu sim. entrasse, sabe, se tu não tivesse capacidade de ver a aura, se tu, Uhum. não sei se tu tem ou não tem, né? Mas eu digo qualquer pessoa que se eu olhar, eu falasse assim, ó, olha aquilo ali, Daí olha prestava para o vô, atenção. ele estava com aquela luz, é, aquela energia, mas era uma coisa que se via fisicamente, de tão bom. Ele sobreviveu, Que bom, durou muitos anos que depois bom. disso, né? Muito legal. E veio a falecer em 2012, né? Isso aí foi lá no começo dos anos 2000, assim, né? Por aí. Hum. E, e já foi Minha bastante, gata né? arranhando o sofá aqui. Uhum. Mas é uma dica também, né? Porque hoje em dia a gente é bom essas dicas, porque o pessoal hoje em dia tem muita gente doente, não é É, só você faz isso por necessidade, né? uma doença do momento, a Sim, famosinha, né? sim, Mas sim. muitas outras e que de repente a gente pode ajudar dessa forma, né? Sim, Ele sim. dá uma dica, assim, eu traduzi esse vídeo nesse intuito, assim, de ajudar as Claro. pessoas
que ele dá dicas ali no Poder da Tá lá Prece, no como tu canal, não pode tá? fazer para ajudar uma pessoa a se curar, né? Se Tá bem lá no que canal. o que acontece assim que o ser dessa pessoa é que realmente Sim, sim. vai Tá lá no promover a canal. cura. Sim, tá. Tá? Então, Então, tem várias coisas no canal do Adalberto, tá? Então, vai uhum. estar também o link aí abaixo, vocês conhecem, entram lá, fazem uma vasculha, escutem. Na verdade, eu botei, agora eu fiz um canal para minha esposa, assim, porque tipo, eu tinha um canal, mas eu não queria mexer muito com aquilo, sabe? Sim, Eu sim. deixei para ela, assim, sabe? Mas tá lá o canal, tá lá no canal, não Uhum. tá? Uhum. Elísia, né? Mas, Fala o nome do canal. então, Marco, acho que a gente já deu bastante dica para o pessoal, não sei se... Não, não. Qual é o nome do canal? Elísia Rabelo, não é? Elisiele Bueno. Elisiele. Tá, Elisiele com Z, tá. Bueno. Mas é assim, Não, ó, quer ver uma não, eu coisa vou mais pegar o fácil? link, Alberto. Eu vou pegar o Uhum. link, vou colocar embaixo. Então as pessoas só vão clicar, eles estão acostumados, Sim, né? não, eu digo assim, Vai dar se tu direto. botar meditação rampa, o primeiro vídeo que vai aparecer vai ser desse canal, assim. Tá. É, vai ser o Visita a Vênus ou Não algum... tenha certeza que se a gente indicar aqui, as pessoas que conhecem, que estudam, porque no canal é um estudo, né? Não é para ver Sim, vídeos para se divertir apenas, não? Elas ficam estudando os livros, assim como eu estudo também os vídeos que eu faço. Então, sim. elas já sabem, né? Então a gente vai colocar embaixo, elas vão clicar e vão ver lá o teu canal com muitas Sabe coisas que interessantes. tem o pessoal interessado agora buscando pelo jeito que está a humanidade, tudo Sim, que está acontecendo, mudanças climáticas sim, sim. e doenças e guerras e problemas até de ordem econômica, Uhum, social e tudo. As pessoas estão buscando. E até uma coisa assim, a primeira vez que eu fiz a primeira versão do disco da meditação, realmente foi uma tradução assim que não estava, mas eu coloquei lá, sabe, sim. me ajudou e eu coloquei, sabe, tipo, bom, teve 12 mil visualizações, Tá teve vendo? um canal de língua francesa que ele pegou o vídeo e traduziu do português para o Sim. francês, Olha só, legendou francês, quer dizer que de que repente ele maravilha. entendia o português do que o, Não, sabe, mas eu acho que alguma coisa ajuda, porque realmente o sabe, pessoal está procurando, realmente é uma coisa que as pessoas, não é assim, simplesmente assim, vamos, é uma coisa que está precisando, a humanidade está precisando dessas práticas, sabe? Bueno, uhum, tem uma coisa interessante. Tem esse disco da meditação do hum. Rampa no Spotify, Ah, legal. Meditation, bota lá, Lobsang Rampa. Tem também no YouTube, né? A pessoa pode escutar também, Sim, tem no site lobsangrampa.net, uma coisa assim. sim, sim. Tem vários lugares na internet ali que tu pode ouvir o original. E aí é interessante porque tem horas que ele, é, aos 20 minutos mais ou menos ali, ele ensina a pronunciar assim algo para te relaxar, né? Que é esse O mantra. ar, assim, ele não chama de mantra, né? Mas seria Hum, um jeito assim de fazer a pessoa relaxar, né? sim. E é bom o cara escutar, né? A pessoa escutar como o Original, original, né? claro. Muito bom. Bom, Adalberto, chegamos naquele momento. Sim, tranquilo. Quem conhece o canal aqui sabe, já está acompanhando Uhum. esse é o quinto episódio. É, Obrigadão pelo não, convite, calma, Marcos. calma, calma, calma. Tranquilo. Todos somos um. Conversas do coração. Agora, nesse momento, eu queria que você deixasse para todos que estão nos assistindo e vão nos assistir o que tu acha de mais importante
que o Adalberto Rabelo acha de mais importante para deixar gravado eternamente na internet? Adalberto Bueno, né? Adalberto Rabelo Bueno. Isso, isso. Olha, eu vou te dizer, o que eu vi, assim, do conhecimento do Rampa, que ajudou bastante, assim, é o desdobramento astral e a meditação, né? Isso aí é uma coisa, assim, que eu recomendo para todo mundo que quiser experimentar, assim, que realmente isso melhora a nossa vida, né? Em todos os aspectos. E, ainda mais hoje em dia, no estresse que se está vivendo, né? Então, eu sei, assim, de muita gente que entrou em depressão, casos de... assim, pessoas que perdem entes queridos com essa... hoje em dia aconteceu bastante, né? Passamos por uma pandemia, né? Então, isso aí realmente ajuda a pessoa a passar isso aí sem sofrer, ver que a gente não é só isso, não é só o físico, isso aqui é uma passagem, e se pode ajudar os outros também com isso, né? Muito bom. Então, foi mais uma vez, eu te digo, foi uma honra te receber aqui, A honra é minha. conversar sobre essas coisas maravilhosas. Uhum, E tenha certeza que todos aqui que estão nos assistindo vão buscar, a partir das tuas informações, aquilo que no coração deles vibra. uhum. Assim como tu e eu buscamos. Eu tenho uma frase que eu gosto de dizer, Adalberto, que antigamente eu dizia que eu era um buscador. Uhum, Hoje, eu sou um achador. uhum. Entendeu? Sim. Então, um beijo no seu coração, dá um abraço aí na esposa. E, Marco, só para Claro, claro. concluir, assim, eu acho assim que ninguém é melhor que ninguém, sabe? Eu não fico assim aqui no intuito assim de vamos é, ensinar alguém uma coisa, né? É uma coisa que eu vivenciei e me deu resultado, sabe? Então me Sim, ajudou e eu acredito que possa ajudar. E as pessoas hoje em dia estão precisando dessa. É uma coisa assim que até as pessoas carecem de algo que leve elas, não assim, nós vamos ser os pastores que vão levar, não, se dá a dica como se fosse assim, a gente sim, ensina a pescar e a pessoa por ela mesmo vai encontrar os seus pastores no astral, vai encontrar o seu pastor real, o seu real ser, né? O é, seu guardião, o que ela é mesmo, né? Então, é isso aí. Muito obrigado, Marco, deixa eu te mais falar uma uma vez. coisa, a última. É, quando se tem um pouco dessa paz e se experimenta, já não mais nos preocupamos do que as pessoas irão pensar. Uhum, Eu falo por mim. Todos aqui que vivem perto de mim e que convivemos no grupo, sabem perfeitamente o que eu acho disso. Somos carteiros, nada mais do que carteiros, entregando a correspondência no endereço certo. Então, quem tem ouvidos que ouça. Os que querem continuar com seu ouvido tapado, seus olhos fechados, têm toda a liberdade para isso. Então, não nos preocupamos o que as pessoas irão pensar sobre isso que estamos compartilhando. Esse conhecimento não é nosso, estamos apenas repassando, só que uma coisa, o conhecimento vivo é o conhecimento que entra pela mente
e vai ao coração. E através disso nós vivemos ele. Então, a propriedade e o poder desse conhecimento nos permitem falar de forma clara às pessoas. Eu, por exemplo, falo aqui claramente, eu não desejo seguidores de nenhuma espécie. Aliás, nem eu mesmo me sigo, porque Hum. quem devemos seguir é o quem vive no nosso coração. E só podemos escutá-lo quando estamos em silêncio. Então, meu amigo, grande abraço no seu coração. Tenha Abraço, uma noite Marco, também. maravilhosa. Abraço para a Sara, para Sim, sim, tá aqui do meu lado. espectadores. Sim, sim. Já vou te adiantando, se você topar mais no futuro, podemos conversar também sobre a obra de Carlos Castaneda, outro grande injustiçado. Não, esse aí eu acho que tu é mais. Aí eu te entrevistaria, sabe? Tipo, Pode ser, pode ser. é, Aí fazemos pro teu canal e trocamos, entendeu? aqui, é, Mas hum, boa, boa ideia. na verdade, eu não sou muito bom entrevistador, assim, né? Não, mas que nada. Ninguém é, Uhum, entendeu? uhum. É, Inclusive, você sabe, né? A gente já combinou. Esse vídeo vai estar à disposição também no teu canal, tá bom? sim. E o que acontece é assim, tu já tá mais por dentro, assim, eu acho que eu fui um lama na outra vida, sabe? E tu deve ter sido um nagual. Então, Tchau, um grande abraço, meu irmão. então tá, abração. Tchau.